Vamos lá. Eu percebi, inclusive, no chat que tem várias questões referentes à área offshore, à área portuária. Talvez algumas dessas questões possam ser respondidas agora na próxima apresentação, que é justamente desafios inerentes aos içamentos offshore, que vai fazer o Leonardo Ronsetti. Leonardo Ronsetti é engenheiro, doutorando em içamento offshore pela COP UFRJ, mestre em estruturas offshore pela COP UFRJ e diretor da Tecon Engenharia e Consultoria de Vitória, Espírito Santo, uma empresa dedicada a planos de içamento, inspeções de campo e qualificação de pessoal técnico, notadamente do setor portuário e offshore. É com você, Leonardo. Ok, obrigado. Gostaria de agradecer aí a Crane Brasil por essa iniciativa e também agradecer a Crosby por esse convite, por essa oportunidade e parabenizar aí aos palestrantes que estão trazendo aí mais segurança para o segmento. As palestras foram excelentes e parabenizar você que chegou até aqui, parabenizar aí pela sua iniciativa de obter conhecimento. O tema aqui da minha palestra é Desafios do içamento offshore, soluções através do projeto de içamento. Então, eu vou trazer aqui alguns desafios e sugestões para que nós possamos vencer com segurança esses desafios. E o ambiente offshore, isto é, o ambiente das construções feitas em mar, eles são ambientes hostis, onde a gente tem que realmente fazer tudo bem planejado, porque nós temos uma logística muito mais complicada. Se você esquecer de levar alguma coisa para a sua operação, não adianta ligar para a loja ou para o fabricante ali e pedir uma outra linga ou um gancho a mais, porque vai demorar aí alguns dias para chegar, a não ser que o seu cliente aceite você levar isso de helicóptero, só que vai ter um custo um pouco maior. E além disso, nós temos um vento que geralmente é maior, porque nós não temos obstáculo, nós temos ondas que movimentam as plataformas e movimentam os guindastes e fazem mover também os barcos onde vão as nossas cargas que nós queremos içar. E também há um aspecto psicológico, de nós estarmos ali num ambiente realmente desfavorável e também ali com toda essa... longe da família, longe de casa, com muitos dias ainda pela frente para passar ali. Então, realmente, um ambiente desafiador, onde o planejamento, onde o projeto de içamento e onde a supervisão da execução, aliadas à boa inspeção e teste, vão ser fundamentais para o êxito nas operações de içamento. Então, eu trouxe aqui 3 casos, são 3 casos absolutamente práticos para a gente discutir aqui. Antes, vou fazer uma apresentação rápida da Tecon Engenharia. Nós atuamos na área de projetos de içamento, principalmente na área offshore. Nós fazemos também projetos em terra, mas temos aí uma boa parcela aí, em içamentos de obras marítimas ou estruturas marítimas. Então, nós fazemos o projeto do içamento, plano de rigging, como foi bem explicado ali pelo Leonardo. Projetos de peação, isto é, amarração da carga para o transporte offshore. Nós fazemos o projeto de acessórios e equipamentos especiais. Então, quando isso não é de prateleira, quando não é pré-fabricado, nós projetamos especificamente para determinada operação. Nós fazemos o projeto de instalação submarina, isto é, colocar carga ou retirar carga do fundo do mar. Então, quando é preciso montar um equipamento subsea, ou fazer alguma movimentação de duto, ou a instalação de algum spool ou algum outro tipo de equipamento, nós fazemos esse projeto para fazer a instalação
E como nós estamos iniciando aqui no Brasil vários movimentos de descomissionamento, nós também fazemos o projeto para a retirada desses equipamentos do fundo do mar. Nós fazemos também projeto de salvatagem. Qualquer coisa que afundou, naufragou, se perdeu no mar, nós fazemos o projeto para fazer o resgate. O projeto também para descomissionamento, como eu falei, isto é, remover as estruturas que já não têm mais finalidade ou que chegaram ao fim da sua vida útil, removê-las do ambiente marinho, para que então possa ser restaurada ou minimizado o impacto ali naquela região. Nós também fazemos a simulação dinâmica do içamento, isto é, nós consideramos esses movimentos, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Nós fazemos a supervisão de campo, então nós representamos o cliente, fiscalizamos a operação do içamento em campo. Nós fazemos a monitoração do içamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. Essa monitoração, ela é a instalação de sensores dos mais diversos tipos, para que nós possamos colher em tempo real as grandezas de força, de aceleração, de tensão, de deslocamento, que interessam para o içamento, que interessam para monitorar e garantir a segurança do içamento. Nós também fazemos a pesagem e cálculo do centro de gravidade. Muitas vezes, quando você está com equipamento restrito, ou então quando você precisa realmente definir ali uma posição mais precisa do centro de gravidade, a gente vai em campo e faz essas medidas para determinar esses parâmetros. Nós também fazemos teste de carga em equipamentos especiais e também fazemos análise de tensões por elementos finitos, onde nós fazemos essa análise dinâmica e também fazemos análise de fadiga para transporte, tá? E outras aplicações aí em dimensionamento. E também nós damos cursos. Então, nós damos o curso de plano de rig, tanto para o içamento em terra como para o içamento offshore. Nós fazemos também o plano de rigging para os içamentos complexos, então operações que são mais complexas, onde exigem técnicas diferenciadas das usuais. E também vamos lançar agora em outubro o curso de estruturas metálicas para içamento, dividido aí em 2 módulos, onde vamos explicar detalhadamente o projeto de olhar o içamento, então desde o cálculo até o detalhamento. E no módulo 2, no segundo módulo, o cálculo de balancins, considerando aí todos os aspectos de resistência, de flambagem e de fabricação e testes. Também, em novembro, vamos iniciar o curso de fundações para patolamento de guindastes. Foi falada também na primeira apresentação as dificuldades que se tem em se fazer esse cálculo. Então, muitas vezes é fácil a gente calcular a força na patola, mas difícil calcular se o solo vai resistir àquela força. Ou ainda como dimensionar os matches, como dimensionar os dormentes. Então, tudo isso vai ser abordado aí nesse curso. Bom, vamos então ao desafio número 1. E esse desafio é amplificação das forças e movimentos durante o içamento. Nós sabemos que o içamento no mar, obviamente, a gente vai estar aí principalmente sobre o efeito das ondas, e então nós vamos ter um movimento, que pode ser o movimento da embarcação, onde a carga vai ser retirada ou vai ser colocada, ou pode ser o movimento da plataforma. Nesse caso aqui, da figura, é uma plataforma fixa, então ela não tem muitos movimentos, ela pode ser até considerada estática. Tá? Mas se nós temos outro tipo de plataforma, como um FPSO, por exemplo, que é uma plataforma que tem um formato de navio, os movimentos já são muito maiores. Então, eu tenho o barco de apoio, que é essa embarcação que leva ou traz a carga, e ainda uma plataforma tipo navio, a gente vai ter movimentos relativos entre os dois. Consequentemente, a nossa carga que vai ser retirada e o guindaste que está retirando vão ter movimentos relativos um em relação ao outro. Com isso, é de se esperar que haja amplificação das forças. Aquele peso inicial de 10 toneladas, quando eu içalo, ele vai fazer uma força muito maior que as 10 toneladas. Então, nós temos que levar isso em conta. Também, nesse tipo de içamento, o que pode acontecer da amplificação dos movimentos.
Não só da força, mas como a minha carga ela pode pendular, ela pode balançar. Mas será que isso acontece mesmo? Eu gostaria de motivar vocês através de duas experiências. Vamos à primeira? Então, aí nós temos um barco de apoio. Ele trouxe uma única carga, que ela está numa caixa offshore, na popa do barco. Então, o guindaste está se preparando, está descendo o moitão para pegar essa carga. E aí vocês vão ver um quase acidente. Tá? Vocês vão ver um quase acidente com esse camarada aí que está pegando aí essa peça de um BOP. Notem aí como o navio ele balança. Essa altura aí deve ser de uns 3 metros ou 4 metros. Tá? Essa variação do nível da popa do navio. É claro que esse é um exemplo extremo, tá? Um exemplo extremo onde a gente vê algumas falhas aí. Então o camarada está sozinho, fazendo força, que já não deve ser feito, ele deveria estar em dupla. E ele vai e olha o quase acidente. Ok? Então, isso aqui foi para ilustrar essa situação de perigo. Não, nada disso, nada disso. A gente quer mais, né? O pessoal gosta de ver mais coisa, então vamos ver. Não parou aí, não. De novo, ali numa posição bem desfavorável, com coluna. Faz o engate do gancho com o anel de carga. Reparem que o cabo do guindaste está completamente inclinado quando ele vai iniciar o içamento, então faltou o raio. E ele sabidamente sai da área ali do içamento. Notem como o cabo está inclinado, mas o operador decide prosseguir. Opa, parece que deu certo, quase, ou não. E não. Não é ruptura da linga. Pelo menos não poluiu o mar, né? Ah, não. É, aí não teve jeito. Mas olha que sorte. A carga caiu dentro do barco. Então, menos mal. Então, o que, é que eu quero ilustrar com isso? A dificuldade realmente desse ambiente onde nós temos onda e onde nós vamos ter amplificações dinâmicas. As forças de peso elas vão se multiplicar por fatores que têm que ser determinados para que nós possamos dimensionar com segurança as lingas para o içamento. Esse outro exemplo aqui é o içamento de um container. Então, no primeiro caso, a gente viu a amplificação das forças. Agora, vamos ver uma amplificação de movimento. Aqui, num içamento bem simples, simplesmente tirando o container, um container offshore do barco de apoio, para colocá-lo a bordo do navio. Notem que foi retirado. E aqui, percebam que o camarada tentou usar aqui um cabo guia, quase foi para dentro d'água, segurando ali o cabo guia. E esse navio aqui, que é um navio de construção, ele está tendo os movimentos de onda. E o que acontece? Houve aqui uma ressonância e o container está tendo os movimentos amplificados. Perceba aqui que o pessoal de bordo vai tentar controlar a carga com cabo guia, mas quando ela descontrola, não tem quem segure, a não ser que você use um guincho de tração constante aí. Tá? Eles vão tentar aqui tirar o balanço da carga. Não vão conseguir. Nota aqui que houve uma amplificação e esse movimento está se ampliando cada vez mais.
Então, aqui entrou em ressonância. O que acontece é que essa carga pode bater aqui, quebrar, cair, e ainda amplifica também os esforços que estão sendo solicitados aqui nas linhas e no próprio gancho do guindaste, e no próprio equipamento. Então, aí, o operador do guindaste não conseguiu tirar o balanço, e então ele vai para a medida mais drástica, antes que algo pior aconteça. E esse aí é o container do rancho. É o container que está levando a comida para bordo. E é sexta-feira. Aí no sábado sempre tem aquele churrasco lá na plataforma, né? Então ali está a picanha, está a linguiça e o coração. Então o que ele vai, qual a medida drástica dele para tirar o balanço da carga? Meteu o container na água, né? Agora você imagina só, se cada container que for retirado do barco, tem que colocar ele na água para poder tirar o movimento, né? Então, realmente uma situação aí extrema, obviamente, mas que mostra aí essa questão da amplificação das forças e amplificação dos movimentos. E como a gente soluciona isso? Qual a solução para esse desafio? Nós podemos utilizar um cálculo simplificado, que é especificado pelas principais normas de içamento offshore, que simplesmente majora o peso por um valor. Porém, a simplificação sempre tem um custo. Então, o que vai acontecer? Ela só vai servir para alguns casos. Por quê? Ora ela vai estar subdimensionando, ora vai estar superdimensionando. E outra, esse fator, simplesmente multiplicar, que a gente chama de fator de amplificação dinâmica, não resolve o problema da amplificação de movimento. Pode até resolver o problema da amplificação de força, mas o de movimento não. E qual é a solução para nós resolvermos esses dois desafios? É nós fazermos uma análise dinâmica. E nessa análise dinâmica, nós vamos considerar todos esses componentes em conjunto. Então, nós vamos considerar o balanço da plataforma, o movimento do guindaste, o movimento do barco de onde você vai tirar a carga, o cabo de aço, os movimentos então, de todos esses envolvidos. E nós vamos calcular, então, qual vai ser essa amplificação de movimento, amplificação de forças, e vamos verificar se precisamos tomar alguma medida para mitigar esse movimento e dimensionar os acessórios de acordo com essas forças amplificadas. E aí nós vamos ter uma operação segura. Então, aqui nós temos o exemplo de uma análise dinâmica de tirando uma determinada carga de um barco. Então, aqui um exemplo bem simples, uma operação rotineira, por exemplo, de retirada do container do guindaste. Esse aqui é um FPSO e a gente tem, ele está em movimento, porém, um movimento bem pequeno. Então, a altura de onda aqui está favorável. Então, a gente nem percebe aqui na animação. Então, desceu a carga rápida aí. Isso aqui é só para ilustrar. Temos um outro exemplo também aqui, já chamado os heavy lifts, que são os içamentos pesados. E o que é pesado, né? Então, muitas vezes a gente, como o Leonardo falou, o que é pesado? Muitas vezes, 100 toneladas para nós é muito pesado. Para a indústria offshore, de construção, né, 100 toneladas é pouco. Então, nesse exemplo aqui, 800 toneladas. Hoje, com o advento aí do descomissionamento das plataformas, principalmente da Petrobras, que mais de 50 plataformas já estão chegando aí ao seu fim da vida útil, então essa simulação ela é fundamental para que se possa saber o comportamento de forças e da carga ao longo de um descomissionamento, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês a instalação de um topside, isso é, monta-se a parte superior da plataforma toda em conjunto, constrói-se em terra e monta-se em mar ela inteira. Vou mostrar aqui essa simulação. Esse vídeo aqui está bem acelerado, tá? Ele está 10 vezes mais acelerado. Tá? Então, nós temos
nós estamos vendo aí já o topside, a estrutura que fica emersa, sendo içada aí pelo navio de construção, pelo navio guindaste, ou balsa guindaste. E aí fazendo a movimentação para colocar o topside na jaqueta. Então a gente consegue ver aqui a vibração. Quando a gente assiste um filme, um vídeo dessa operação aqui real, a gente percebe que os movimentos são idênticos quando você acelera o vídeo. Então com a simulação dinâmica, a gente consegue realmente fazer essa previsão de maneira muito, muito útil para o dimensionamento e para prever comportamentos. Então, fazendo giro para poder fazer a montagem da estrutura. E durante essa simulação, são obtidos todos os valores dos esforços. Então, os esforços nas lingas, o esforço no gancho do guindaste, a aceleração na plataforma, qual é o deslocamento que o suporte da plataforma está tendo, para eu verificar se eu vou conseguir montá-lo. Tudo isso em função dos parâmetros meta-oceanográficos, principalmente a altura de onda e vento, que vão determinar qual é esse nível de amplificação. E aí, então, a gente leva isso em conta no projeto de instalação. E aqui é um exemplo um outro exemplo da instalação de um equipamento submarino, onde ele vai ser tirado do convés de um barco de construção. Então, aqui é um template. E aqui eu fiz uma simulação com a onda monocromática. Isto é, uma onda simplesmente com uma única direção. Nesse caso aqui foi um mar aleatório. Nesse caso aqui é um mar com uma única direção. E aí a gente vai ver aqui esse movimento. Também aqui é um vídeo acelerado, em que a gente consegue ver o movimento do navio. Nesse caso aqui, a gente configurou para fazer a análise apenas para o movimento de afundamento, isto é, o movimento de rive ou o movimento no eixo vertical. Então, aí ele começa a fazer o giro. Nesse caso aqui, a gente não utilizou o guincho de tração constante, que é um artifício para a gente poder ter mais controle da carga. A gente conecta, é como se fosse um cabo-guia, mas é um cabo-guia através de um guincho. E que ele paga cabo quando atinge uma determinada tensão, para que não corra o risco de ter a ruptura do cabo. Então, é bem útil para se fazer esse controle. Então, aí chegou na posição para passagem na zona de onda, e aí espera-se o momento adequado e faz-se, então, aí a descida aí na chamada splash zone, que é onde ele vai entrar propriamente aí dentro da água. E uma das vantagens, além de todas as vantagens de sabermos o deslocamento, o efeito aí das forças, tá? É justamente poder fazer uma análise acoplada, isto é, nós podemos fazer a própria análise da estrutura durante o içamento. Então, a gente tem um exemplo aqui, içamento de um módulo de plataforma, ele vai ser içado para fazer uma montagem, então nós podemos avaliar se aquela situação de içamento vai trazer algum problema na estrutura. Então, com essa modelagem integrada, a gente consegue saber isso. E, obviamente, vamos saber aí os esforços nos cabos, o esforço no gancho, e com isso, a gente pode, então, trazer esses parâmetros ou as respostas para o projeto. Dimensionar cabos, dimensionar as guias, dimensionar os para-choques, dimensionar os convites. Convites são as guias que a gente utiliza para guiar a carga. Por quê? Porque uma carga dessa aqui não dá para você colocar cabo guia. Tá? Ou você usa um guincho ou então pode usar as guias. Ok? Então, essa grande vantagem aí dessa análise dinâmica. E também nós ampliamos muito a nossa
nossa janela através da utilização de um diagrama operacional. Então, a gente tem, na análise dinâmica, um método simplificado, tá? Mas isso dentro da análise dinâmica. A gente tem um segundo método simplificado, que é simplesmente a multiplicação. Então, dentro de uma análise dinâmica normal, que eu estou considerando ela como simplificada, a gente tem aqui uma determinada janela operacional em função da altura de onda. Altura de onda e período. Tá? Essa área verde é onde você pode operar, dentro das suas limitações. Se a gente utiliza um chamado diagrama operacional, onde a gente leva em conta o período da onda e a altura de onda, nós conseguimos expandir muito mais essa área operacional. Então, eu vou poder executar essa atividade quando estiver ali com uma condição de mar aparentemente desfavorável. Então, eu consigo utilizar aí, ampliar a minha janela. Com isso, eu consigo otimizar o tempo dos equipamentos, o tempo dos guindastes mobilizados para a construção, o tempo das equipes. Tá? Então, isso aqui traz vantagens. Então, métodos para análise dinâmica. Temos simplesmente aquele fator de multiplicação do fator de amplificação dinâmica, simplesmente é um número, o peso multiplicado por um número. Temos o método simplificado, que é esse que eu mostrei para vocês nos vídeos, onde nós coletamos ali todas as forças, movimentos, e aí uma das possíveis saídas é esse diagrama aqui, tá? E dentro dessa análise dinâmica, nós temos ainda uma análise dinâmica com o diagrama operacional, que ela expande mais ainda a janela operacional. Então, eu consigo fazer içamentos com altura de onda, em que esse método de análise dinâmica que não permitiria. Muito menos aquele método simplesmente do fator de amplificação dinâmica. Então, com isso, a gente consegue solucionar bem aí esse desafio da amplificação de movimentos e amplificação de forças. Muito bem. Caso 2. Içamentos em espaços restritos. Ou pior, onde o guindaste não alcança. Então, nós temos essa situação muito frequente no ambiente offshore. Imaginem que eu queira colocar uma carga ou um equipamento, eu tenho que tirar o equipamento de um convés que esteja nessa região aqui, ou nesse convés inferior aqui. Ela está lá dentro. O guindaste não alcança. O guindaste só alcança essa parte aqui de fora. Ou então, o convés aqui de perfuração, onde ele tem livre acesso. Mas e aqui embaixo? Como eu faço? E se for colocar ou tirar um equipamento daqui dessa região, por dentro do convés? Então, o guindaste não alcança. Então, isso é muito frequente. E a tendência é que isso se torne mais frequente ainda. Por quê? Todos sabem que a Petrobras está vendendo aqueles ativos que não interessam mais, aqueles que têm baixa produtividade, aqueles que estão com a vida útil chegando ao fim, está se desfazendo desses ativos para que empresas que têm interesse, têm a tecnologia de ampliar a produção, né, façam os investimentos necessários, as modificações necessárias e tornem o campo viável novamente, ou ampliem um pouco a vida útil. E para isso é necessário a troca de muitos equipamentos mais modernos, equipamentos com novas tecnologias. Então, a tendência é que esse tipo de içamento se torne cada vez mais comum, que é o quê? Tirar equipamento lá de dentro, colocar novos equipamentos lá dentro. Então, isso é realmente um desafio. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos práticos de como foram vencidos isso. Uma das formas da gente fazer é colocar plataformas temporárias para receber essas cargas. Então, se vocês perceberem aqui, foi construída uma plataforma. Eu não quero chamar de varanda, né? Porque varanda, né, o pessoal da plataforma pode não gostar. Né? Varanda, não é varanda, plataforma temporária. Então, colocou-se uma plataforma temporária, e essa plataforma, então, vai receber as cargas para serem movimentadas para dentro. Então, aqui tem os trilhos,
E nesses trilhos aqui, o guindaste acessa essa região, e nesses trilhos são colocados trolleys. Nesse caso aqui foram colocados 2 trolleys. Aqui a gente tem um dos trolleys, sendo feito aí o teste de carga. Então a caixa aí está cheia de peso. E esse trolley, ele anda em cima dos trilhos. Então até manualmente se consegue puxar, mesmo com a carga máxima. E são 2 porque a gente tinha cargas grandes, né, de grande comprimento. A gente montou 2 trolleys desses. Então esse trolley, ele corre aqui nesses trilhos, pega a carga e leva lá para dentro. E lá dentro foi instalada também uma ponte rolante. Estão vendo aqui em amarelo? Para que justamente pudesse pegar essa carga depois que ela entrou e pudesse fazer as montagens na posição final. Só que para fazer esse aparato aqui, foi necessário retirar vários componentes que estavam aqui. Aqui foi o exemplo típico da substituição de um equipamento obsoleto por um equipamento muito menor, muito mais eficiente energeticamente e de muito maior produtividade. Então, aí esse exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo em outra região, onde, obviamente, instalando mais equipamentos, é necessário também aí a colocação de transformadores também mais eficientes, né? Então, aqui foi o caso, onde foi necessário instalar o mezanino para se colocar esse novo transformador. Então, aproveitou-se uma região da plataforma, nesse caso, essa região aqui, e construiu-se, no meio aqui dessa altura, um mezanino. Aqui foi colocada uma plataforma provisória, então o transformador desceu aqui e foi levado para dentro. Só que para montar o mezanino, então ele veio em módulos, foram 3 módulos. Aqui a gente vê aqui a estrutura provisória, que foi montada para se colocar esses módulos, enquanto eles não estavam fixados na estrutura definitiva, porque a gente tem uma outra vista. Essa estrutura aqui ela é temporária, e os módulos são levados aqui para dentro através de uma movimentação com talha. Então a gente projetou aqui os olhares, esses olhares foram soldados na própria estrutura, a gente fez uma verificação estrutural da plataforma para verificar se as vigas do convés superior poderiam servir de ponto de içamento. Então, aqui mostra também aquele caso que o Camilo falou, da qualidade que tem que ter esses pontos de içamento, qualidade que tem que ter essas terminações, para se garantir que esse içamento seja feito com segurança. Então, foram projetados aí esses pontos de içamento, testados, e aí a operação em execução. Então, a gente projetou esse sistema provisório, esses módulos, eles são macaqueados quando eles chegam na sua posição. Antes disso, eles são transladados aqui em cima e macaqueados para a posição final. Aqui o projeto, nesse caso aqui é o projeto do içamento dos módulos. Então, aqui a gente tem aqui etapa por etapa, mostrando aí como vai ser esse posicionamento, como é que a carga chega lá dentro, né? Porque ela vem... Nesse momento aqui, a gente não tinha a plataforma ainda. Então, nós estamos exatamente montando o mezanino para depois colocar a plataforma na parte externa. Então, foi necessário fazer essa movimentação, colocar essas peças aqui para dentro, numa estrutura provisória. Esse aqui é o projeto estrutural da estrutura temporária, e aqui toda a parte de manuseio, para poder puxar, para poder alinhar finamente os módulos na posição final. Aqui os detalhes do macaqueamento. E aqui a gente tem um avanço aí já de 2 módulos posicionados. Então aqui tem um cavalete, onde essa estrutura foi puxada para essa posição. E aqui já o segundo módulo em montagem, depois vai entrar um terceiro módulo. Notem que os espaços bem apertados, né? Mas o espaço na plataforma tem que ser sempre bem aproveitado.
foi o caso aqui. E aqui, finalmente, já com o mezanino todo montado, ó, aqui está o mezanino montado, foi executada a plataforma temporária, ela foi feita somente para essa operação, depois ela foi desmontada, e aqui a gente tem o transformador que vai ser colocado aqui, nessa posição, e vai ser levado lá para dentro. Levado como? Notem aqui que ele já está com as tartarugas fixadas no próprio skid. Esse skid aqui, a gente projetou ele especificamente para a operação, para que ele pudesse tanto ser movimentado, como também pudesse ter estabilidade. As bases dos transformadores, geralmente elas são pequenas, né? Elas são feitas ali simplesmente para apoiar a estrutura. Então, ele está sujeito aí a uma desestabilização. Se houver algum movimento, ele pode até tombar. Então, para não haver isso, não haver esse risco, principalmente nas plataformas flutuantes, né, isso aqui deve ser feito, é feito um skid específico, levando em conta aquela análise dinâmica, que vai me falar, olha, esse transformador, se tiver uma altura de onda de 2 metros, ele vai inclinar aí 15 graus. É tolerável isso? Tá? Ah, não, não dá. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer um skid maior para a base ser maior, e então, com essa inclinação, ele não sofrer aí nenhum risco de tombamento. Muito bem, aí então é colocado aqui na posição em cima da plataforma e simplesmente levado aqui para dentro e posicionado aí através de macaqueamento na sua posição final. Interessante que, por causa da base que havia aqui, ele teve que ser cortado. E como ele era específico para essa operação, não teve problema. A gente já projetou ele para ser cortado ao meio, para poder ser retirado aqui da base. E aqui nós temos o projeto estrutural dessa plataforma temporária, onde são detalhados aqui todas as ligações, como são os estais. E aí alguém perguntou sobre os esticadores. Né? Alguém perguntou aí sobre esticador. Esticador pode ser usado para içamento? Sim, esticador pode ser usado para içamento. Agora, ele tem que ser muito bem dimensionado e mais, ele tem que ser de qualidade. Então, precisa ser... Por quê? Porque ele é um elemento que realmente tem que ter cuidado. Por exemplo, você não pode abrir muito aqui, não pode ter uma abertura muito grande, porque se você tiver flexão, ele corre o risco de romper. Tá? Então, tem os cuidados para o uso do esticador. Nesse caso aqui, a gente especificou em projeto que tinha que ser Crosby. Tá? Então, foi utilizado... A gente especificou por quê? Porque a gente queria que tivesse uma confiabilidade alta. Esse esticador ele foi usado aqui, ó, tá vendo? Para poder fazer o nivelamento nesse style aqui dessa plataforma. Então, uma peça muito importante. Rompeu esse esticador aqui e já era. Bom, então o projeto, e aqui o projeto do içamento do transformador em si. Projeto da operação, o projeto do skid, do transformador e da operação em si para colocá-lo naquela região. Aqui um outro exemplo, onde precisou-se fazer a colocação também de um skid, aqui um skid bem complexo, para dentro da plataforma, só que a distância entre entre essa face aqui do convés superior até onde ele precisava ir era muito grande. Então, aqui, para fazer aquela varanda, não seria uma boa solução. Então, o que a gente fez? Colocou uma monovia. Uma monovia, entre aspas, temporária. Por que eu falo entre aspas? Porque o pessoal da plataforma, pelo menos essa aqui, ficou tão boa lá, que ela está lá até hoje recebendo carga, né? Então, não foi tão temporária assim. Mas essa aqui foi temporária, essa aqui foi retirada. E essa aqui também, essa monovia ficou também. Por quê? Porque pode haver alguma necessidade de fazer alguma manutenção ou instalação de algum outro equipamento. Então, essa monovia ficou
incorporada à estrutura. Então, aqui, solução monovia, onde a carga vem com o guindaste, mas o guindaste não consegue posicionar ela lá dentro. Então, vai haver a transição da carga desse ponto aqui para as duas talhas de corrente que vão correr aqui na monovia. Aqui é um das pranchas do projeto, onde a gente tira ele do barco, coloca na posição temporária e depois leva para a posição de montagem. Então, aqui fazendo a transição do guindaste, levando aqui para dentro. Aqui, já feita a transição, então, através de um irata, ele fez a desconexão e levou aqui para essa posição já conectada às talhas. E a partir daí, faz-se a movimentação dos trolleys da talha para o interior, aqui para instalar na posição final no convés. Então, a carga vai percorrer todo esse caminho aqui e ser baixada aqui nessa região. Então, também aí, feito aí com bastante segurança, todos os movimentos aí bem suaves, então realmente foi uma operação aí de êxito. E aí ela chegando aí na posição final. Muito bem, caso 3. A gente viu lá no caso 1 que nós fazemos a predição, nós fazemos uma previsão dos cálculos das forças, tá? E daqueles movimentos. Mas e na hora da execução? Como a gente pode conhecer quais são os valores das forças atuantes durante o içamento? E aí a solução para isso é nós fazermos a monitoração. A monitoração desses parâmetros. Por exemplo, eu posso monitorar a aceleração da carga. Essa aceleração vai me dizer, então, quanto que ela está se movendo. Se essa aceleração está dentro do previsto do projeto. Posso monitorar a força nas lingas. Por exemplo, isso é muito útil quando nós utilizamos içamento com vários pontos de pega, vários pontos de içamento. Então, acima de 3 pontos de içamento, já começa a ficar difícil de você distribuir, de você prever a força que está em cada linga. Imagina um içamento com mais pernas, então 5, 6, 7, 10 pernas de cabo. Então, a gente pode monitorar essas forças e saber se há alguma perna folgada e tomar aí as medidas necessárias. Então, a gente tem aí, faz a instrumentação, o computador pode ir até mesmo dentro da carga, quando for o caso. Então, aqui tem o aquisitor de dados, os sensores instalados, dependendo do tipo de aquisição que se queira fazer. E aí nós temos a resposta. Uma resposta aqui bem complicada, né? Porque essa aqui é a resposta crua, raw data. E depois a gente faz uma filtragem disso e a gente consegue saber em tempo real qual é a resposta da estrutura. Essa resposta está dentro do previsto do projeto. Ó, isso aqui, ó, vocês podem perceber que aqui tem uma frequência baixa. Ó. Tá vendo? Que é o quê? Justamente o movimento de baixa frequência, o movimento de onda. Né? Aqui nós temos várias outras frequências altas. Pode ser o quê? Pode ser a vibração do motor do guindaste. Pode ser a vibração por causa da rigidez do cabo de aço, que o cabo de aço ele sobe e desce, mesmo que imperceptivelmente. Tá? Então, isso aqui é filtrado. A gente chega aqui num valor que dá para a gente comparar com o valor de projeto. E se não estiver dentro, a gente verifica o que é e pode tomar as providências antes de que alguma coisa aconteça. Então, a gente pode parar a operação, verificar se há alguma falha. Tá? Então, isso torna o içamento muito mais seguro. Bom, e esse aqui, então, essa seria a monitoração geral para qualquer parâmetro. E gostaria de trazer aqui um projeto em andamento. Tá? Esse projeto ele ia ser apresentado no Congresso Internacional de Guindastes e Içamento Offshore, seria realizado em Aberdeen, na Escócia, mas por conta do Covid ele foi adiado para novembro. Vamos ver se teremos condição ou se vai ser por videoconferência. Então, o título do trabalho está em inglês, mas em português é monitoração da aceleração em tempo real do convés do barco de apoio com IoT
ou internet das coisas e inteligência artificial. Provavelmente você já ouviu essa palavra IoT, ou então internet das coisas e inteligência artificial. Então é o que? É a tecnologia nos ajudando a tornar os nossos içamentos mais seguros. E onde a gente aplica isso? A gente pode aplicar isso em qualquer tipo de içamento, ok? O que eu vou mostrar para vocês aqui. Qualquer tipo de içamento, inclusive para o içamento em terra. Mas eu vou fazer a aplicação aqui para o içamento offshore, que o projeto principal é para isso. Para o içamento offshore, mas ele pode ser aplicado também em içamentos em terra, ok? Bom, temos aqui uma operação de içamento para retirada de cargas do barco de apoio. Esse barco de apoio, ele tem movimentos em função do vento, em função da altura de onda, em função do período da onda. Então, esse convés balança mais ou balança menos em função dessas condições. Ora, hoje existem alguns critérios não tão específicos para proibir a operação. Se tiver altura de onda mais que 3 metros, tem que parar, não dá para operar. Né? Mas isso é um parâmetro muito simplificado. Então, o que a gente está propondo? A gente está propondo a colocação de sensores em todos os envolvidos do içamento. Vou adiantar aqui para vocês, olha, o sensor. Esse aqui é o sensor, é uma caixinha. É uma caixinha impermeável que tem uma bateria aí que dura 2 a 5 anos. E você cola ela, é o mesmo equipamento. É um único equipamento. Que você vai colar ele na ponta do guindaste, você vai colar ele na base do guindaste, você vai colar ele em um outro lugar específico da plataforma, o mesmo equipamento. Você vai colar ele em 4 pontos do convés e você vai colar ele em cada container que você for movimentar. E ele, como ele é IoT, ele é a internet das coisas, ele usa uma rede própria, eles vão se identificar automaticamente. Eu sou da ponta do guindaste. Eu estou no container de rancho. E eu estou no container de lixo. Cada um vai se identificar e o operador do guindaste vai saber exatamente onde está cada container. Então, ele vai ter a planta aqui do barco. Quando o barco se aproxima, o sensor se comunica já com a operação e com o operador do guindaste, e ele consegue já saber aonde está, que barco que é esse, e quais as cargas que estão nele e a posição dessas cargas no convés. E o operador do guindaste vai ter no seu monitor, um monitor específico para essa situação, vai ter ali o controle de que cargas que ele pode pegar. Então, aqui é o layout geral. Então, tem vários containers aqui, várias caixas de içamento. E ele vai ver na tela, obviamente, só essa representação aqui, os containers que estiverem marcados em vermelho, ele não pode pegar. Por quê? Porque a inteligência artificial está orientando que aquele ponto ali vai sobrecarregar algum item desse nosso conjunto de içamento. Tá? E como é que essa inteligência artificial trabalha? Esses objetos instalados nesses componentes mandam continuamente dados para um servidor através dessa rede de internet. Então, o servidor lá em terra fica processando continuamente essas informações. Chegou um barco, descarregou. Todas essas informações dos sensores vão para esse servidor e ele avalia, olha, estava a altura de onda 2 metros. Estava a altura de onda, então a determinada carga balançou muito. Então, o que acontece? Ela vai aprendendo para as condições daquela instalação, daquela plataforma, quais operações são seguras ou não para fazer. E aí ele vai ver em tempo real quais containers estão vermelhos, que ele não pode operar, os containers amarelos que estão mudando, estão oscilando entre vermelho e verde, e os containers marcados em verde, onde ele pode pegar com segurança que não vai ter problemas. Tá? Então, com isso aqui, a gente consegue operar com condições aparentemente desfavoráveis que eu não poderia operar num processo simplificado de tomada de decisão.
Então, isso aqui não vai substituir o operador. Isso aqui vai subsidiá-lo com informações precisas para melhorar a capacidade de tomada de decisão dele. Ok? Então, isso é feito aí através desse sistema. Essa situação aqui, quando a gente quer tirar carga do barco. Essa situação aqui, quando eu quero colocar a carga no barco. Em que baias é seguro eu colocar carga? Nas verdes são seguras, nas amarelas estão variando. Aí o que pode fazer? O comandante do navio pode, o comandante do barco de apoio pode mudar o aproamento, mudar ir para outro bordo da plataforma para melhorar essa condição. Então, isso tudo nos ajuda a tomar decisões. Muito bem. Aí nós temos o sensor. Esse sensor, ele com a produção em série, ele fica muito barato. Então, você vai ter vários desses sensores lá na sua plataforma, no barco de apoio, na empresa de contêineres. Quebrou, você já pega um, já configura ele para onde ele vai ser conectado e ele automaticamente já entra na rede, já se reconhece ali e já começa a mandar os dados para essa central que vai fazer esse processamento de aprendizado de rede, utilizando a inteligência artificial. Um outro projeto em andamento, esse aqui eu não posso entrar em detalhes dele, tá? Mas o que a gente quer? Retirar o supervisor da área de operação. Tá? Então, nós não queremos ninguém perto, esse é um objetivo, ninguém perto de onde a carga vai ser colocada. Imaginem só a montagem de módulos, a montagem em lugares estreitos. Tá? Então, a gente está desenvolvendo essa monitoração e supervisão remota. O camarada vai ficar numa sala, recebendo ali todas as informações de imagem e sensores para saber se a montagem está sendo feita de acordo. E até mesmo a posição. Olha, ela tinha que ficar a 2 milímetros desse ponto. Então, ele vai saber, ó, está 1 milímetro. Tá bom. Ó, ficou 4 milímetros. Não, vamos levantar e vamos posicionar. Tudo isso de uma sala. Para quê? Para que nós possamos tirar o pessoal da área, fazer essa monitoração e supervisão do orçamento de maneira remota. Então, hoje, os palestrantes anteriores falaram da importância do supervisor, da importância de treinamento. Então, cada vez mais, nós vamos precisar de mão de obra capacitada, de mão de obra realmente treinada, para que nós possamos elevar a segurança nos nossos içamentos. Pessoal, encerro aqui, então. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar aí esses conhecimentos com vocês. Tem aí os meus contatos, fico à disposição para qualquer coisa aí que vocês precisarem, para qualquer coisa que vocês queiram desenvolver juntos. Até que com Engenharia é uma empresa que desenvolve pesquisa para resolver os problemas de engenharia, então não necessariamente é um serviço ao mercado, mas é um serviço de longo prazo para desenvolver tecnologia, aumentar a segurança nos içamentos, ter domínio do que a gente está fazendo e multiplicar isso para a comunidade do içamento, ok? Muito obrigado e que Deus nos abençoe aí nesse período difícil, nos dê saúde a todos e que possamos estar breve juntos aí, todos com saúde. Leonardo, obrigado pela apresentação, bastante informação, muito interessante e com certeza informação muito valiosa aí para todo mundo que teve na sala aí a oportunidade de acompanhar e adquirir um pouco mais desse conhecimento. Obrigado por compartilhar aí a tua experiência, teu conhecimento aí com a gente. A gente não tem muito mais tempo para todas as perguntas que chegaram, mas pelo menos algumas aqui para a gente tentar sanar algumas dúvidas imediatas aqui. Uma delas aqui, Leonardo, a carga quando chega na Splash Zone, ela sofre qual impacto no guindaste? A Splash Zone geralmente é a que governa o içamento. E é uma série de cargas que tem ali. Por exemplo, a própria sucção da carga, então, se a carga estiver aberta, ou o arraste da carga, se ela tiver superfícies planas, paralelas à superfície do mar. Então, são realmente várias cargas, várias forças que atuam ali. Então, é o maior desafio do içamento submarino. Só para ter uma ideia, a amplificação
nessa região pode chegar a 5 vezes o peso da carga, dependendo da geometria. Então, é uma região que tem que realmente ter muita atenção. Pode chegar a até 5 vezes o peso da carga. A força no guindaste, né, a força nas linhas, pode chegar até 5 vezes. Legal. A outra, gostaria de saber se é desaconselhável a utilização de guindastes telescópicos para içamento offshore. São poucos utilizados. Pouco utilizado. Então, o modelo mais utilizado é o guindaste treliçado. E se a sua pergunta for colocar o guindaste telescópico comum em cima da balsa para se fazer o içamento, isso é menos recomendável ainda. Tá? Então, a gente vai fazer isso só quando tiver um controle muito grande, por exemplo, em rio, onde não tem muita onda. Por quê? A lança telescópica ela tem menos resistência à torção do que a lança treliçada. E é justamente a torção, quando você tem a inclinação da sua balsa, justamente é o que causa a falha na lança. Quando você tem inclinação da balsa, você vai ter com certeza torção na lança. Então, é desaconselhável. Legal. E uma última aqui, Leonardo. Para içamentos de cargas de salvatagem, as forças geradas pelo empuxo da água é considerada? Bom, a gente sabe que quando a gente emerge alguma coisa, submerge alguma coisa na água, você tem esse efeito do empuxo. Porém, nós temos outras forças que praticamente anulam esse efeito. Por exemplo, um fenômeno chamado massa adicionada. A massa adicionada é como se fosse um peso adicional por causa do movimento de deslocamento de toda aquela água que está ao redor da sua carga. Então, isso aumenta o peso que você vai precisar, a força que você vai precisar fazer para tirar aquele elemento da água. E também tem que considerar que, se ela estiver presa no fundo, você vai ter uma sucção muito grande por causa do solo, por causa da argila marinha, da argila orgânica, que vai estar preso à carga, geralmente, nesses processos de salvatagem. Okay? Então, o empuxo, ele fica... ele é anulado por essas outras forças. Okay? Legal. Obrigado, Leonardo. Parabéns pela apresentação.